né? Para quem não sabe, eu sou professora do curso da pós-graduação do Mackenzie, então eu estava encerrando essa aula lá no Mackenzie para começar a aula aqui com vocês sobre extinção da punibilidade. Bom, antes de tudo, eu queria dar as boas-vindas, né? Cumprimentar todos vocês, agradecer aí a presença dos meus penalistas, né? É sempre muito, muito, muito gostoso ter aí esse carinho, receber esse carinho de vocês aqui no Vai de Penal, seja através dos nossos posts, seja através das nossas aulas. Então, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês aqui no Vai de Penal, né? Os nossos penalistas queridos. Para quem não me conhece ainda, eu vou fazer uma breve apresentação, mas muitos aqui já são meus alunos, né? Já têm aula comigo há muito tempo, outros já chegaram recentemente, outros vêm por indicação de alguns colegas, então nunca tiveram a oportunidade de ter aula efetivamente comigo. Então, assim, eu sou advogada criminalista há mais de 20 anos, sou professora universitária também há mais de 20 anos, sou especialista e mestre em processo penal pela PUC São Paulo, além de advogada criminalista, professora, né, há mais de 20 anos. Atualmente eu sou coordenadora do curso de Direito da Universidade Paulista, de uma das unidades da Unip aqui de São Paulo, capital, e também sou professora do curso de pós-graduação do Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu ministro a disciplina de provas processuais penais, né, no curso de EAD da pós-graduação lá do Censo do Mackenzie, onde eu acabei de sair, né, dessa aula ao vivo que eu estava. Enfim, e também, né, tenho aqui o Vai de Penal, que eu brinco, que é o meu terceiro filho, que é um projeto que eu tenho muito carinho, que já existe há quase 20 anos, que eu criei logo que eu comecei a dar aula, por pura demanda dos meus alunos que vieram com essa iniciativa, me pedindo aí aulas particulares voltadas para a segunda fase da OAB, e aí eu senti, né, essa demanda, esse nicho, e passei a desenvolver esse trabalho. E foi desde então que eu vim desenvolvendo essa mentoria com os meus alunos, preparando-os para a segunda fase da OAB, só que desde 2020 o Vai de Penal ganhou as redes sociais e é aí que ele ganhou um pouquinho mais de notoriedade. Até então, até 2020, ele foi mais no boca a boca, um indicando para o outro, e aí a gente ia trabalhando individualmente os alunos num formato presencial, né? Bom, então essa foi a minha apresentação. Vou falar para vocês um pouquinho do objetivo dessa nossa live de hoje. Eu falei aí um aulão de aquecimento, né? Para aqueles que eu conversei pessoalmente, para outros que eu trabalhei aqui, que eu mandei uma mensagem via Instagram ou até mesmo através dos meus stories. Eu falei que essa live tinha o objetivo aí de fazer um aquecimento para o exame 40 da UAB. Nem todos que estão aqui presentes vão fazer o exame 40, né? Eu tenho muitos alunos que estão no quinto semestre, ou se estão no quarto, temos alunos aqui de 10º semestre, uns já até fizeram o OAB, mas o objetivo desta live aqui é fazer um aquecimento para o exame 40, tá? Para quem vai prestar o exame 40, mas também atender aqueles que não vão fazer o exame 40. Por quê? Porque ou já tiveram extinção da punibilidade e querem revisar o assunto, ou porque vão ter o conteúdo de extinção da punibilidade e sabem que é um conteúdo bastante complexo, então precisam aí sempre de uma segunda, terceira, uma quarta explicação sobre o assunto. Ou então porque estão no início de um curso e têm aí curiosidade, querem sempre buscar conhecimento, aprender um pouco mais, e aí por isso querem participar desta live, tá?
Então, assim, o objetivo inicial é sempre fazer esse aquecimento para o exame 40, porque o Vai de Penal é um projeto destinado aí para preparação para a segunda fase da OAB. Então, fazer um aquecimento justamente porque uma preparação bem feita, uma preparação muito bem estruturada, uma preparação organizada, bem pensada, ela faz toda a diferença lá no final. E a ideia, a escolha dos temas tem a ver com os conteúdos que são cobrados em segunda fase de exame de ordem, tá? Tanto que eu vou mostrar aqui na aula para vocês exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês, um dos tópicos vai ser isso, caiu na OAB. Eu vou mostrar para vocês como é que a OAB cobra um conteúdo de extinção da punibilidade no exame de segunda fase. Cobra muito em primeira fase também, tá? Mas em primeira fase cobra em formato de questões de múltipla escolha. Já em segunda fase, cobra em formato de enunciado de problemas, né? O enunciado vem em formato de problema. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Então, o objetivo dessa live é este: aquecer aí os tambores, né, para quem vai fazer a segunda fase do exame de ordem e dar um reforço, um suporte para aqueles que precisam aí de um feedback, de uma revisão nesse conteúdo de causa extintiva da punibilidade. Bom, quem quiser nos acompanhar pelo Zoom, o link está na bio lá do Vai de Penal. Para quem não recebeu ainda esse link, é só entrar lá no nosso Instagram do Vai de Penal. O link está na bio. É só entrar que já tem acesso direto aqui à nossa aula no Zoom. E no Zoom eu estou compartilhando uma tela com vocês, para quem não consegue acessar o Zoom e está nos assistindo pelo Instagram. Eu estou compartilhando a tela aqui com vocês. Mas antes da gente começar oficialmente a falar da nossa aula, eu queria saber de vocês quais são as suas principais dúvidas a respeito de extinção da punibilidade. Das causas extintivas da punibilidade, quais são as que vocês têm mais dificuldade? Eu faria até uma aposta aqui, tá? Me escrevam, quem está no Zoom, me escreve no chat, quem está no Instagram, me manda aqui, comenta ao vivo. Qual é a pedra no sapato de vocês das causas extintivas da punibilidade? Das causas extintivas da punibilidade, qual é a pedra no sapato de vocês? Eu tenho aqui a minha aposta, mas eu vou aguardar a resposta de vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir mandando também, que ao longo da live eu vou respondendo para vocês. Ninguém vai me mandar qual é a pedra no sapato? Olha, olha que eu sei, hein? Estou esperando. Ou é porque então vocês não sabem o que é causa extintiva da punibilidade. Não tem uma que começa com prescri. Vocês estão sabendo muito de prescrição. Ah, sei. É isso aí, prescrição. Me mandaram aqui. É isso mesmo. Aqui, ó. A dúvida é com relação à prescrição. Quebro muito a cabeça com isso. Não só você, viu, Felipe? 99% dos alunos que aprendem causas extintivas da punibilidade têm dúvida com relação à prescrição. Obviamente que a gente não vai conseguir, nesta aula de hoje, esgotar todo o conteúdo de causas extintivas da punibilidade, né? A gente, normalmente, eu, pelo menos, ministro essa aula, às vezes, num bimestre na graduação. Prescrição, às vezes, a gente gasta 2, 3 aulas falando sobre prescrição. Então, a ideia aqui é fazer um resumo, né? Uma revisão e apontar como é que isso pode ser cobrado em exame de ordem, né? Como é que a OAB gosta de cobrar isso de vocês, mas tentando tirar essas dúvidas de vocês aí a respeito destes pontos mais críticos a respeito da causa extintiva da punibilidade, que a gente sabe que é a prescrição. Então, eu trouxe um sumáriozinho aqui para vocês. Eu vou falar de conceitos de causa extintiva da punibilidade, quais são os efeitos,
de uma forma resumida, quais são as espécies das causas distintivas da punibilidade. Vamos, dessas causas distintivas, eu escolhi aqui para falar para vocês sobre a prescrição. De todas elas, de todas as causas distintivas lá do artigo 107 do Código Penal, a que eu escolhi aqui para trabalhar com vocês é a prescrição. Por quê? Porque em segunda fase é a mais cobrada, tá? E é a pedra no sapato de todo e qualquer aluno. De 9 entre 10 alunos que estudam causa distintiva da punibilidade têm dificuldade com prescrição. Então, aí eu escolhi das espécies, para trabalhar com vocês hoje, eu escolhi a prescrição. Dentro de prescrição, a gente vai ver as espécies dela. Vamos ver a contagem do prazo prescricional, as causas suspensivas, as causas interruptivas, e aí eu vou mostrar para vocês como é que isso foi cobrado na OAB, ok? Então, vamos lá, que eu vou trabalhar isso aqui com vocês. Bom, o que são causas extintivas da punibilidade? Primeiro, a gente precisa saber o que é punibilidade. Né? Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo isso. Né? A gente tem tipicidade, a gente tem antijuridicidade, a gente tem culpabilidade, a gente tem punibilidade. Punibilidade nada mais é que a possibilidade jurídica da aplicação de uma efetiva sanção criminal pelo Estado. Nada mais é do que a possibilidade jurídica de impor uma pena. Isso é punibilidade. Quando a gente fala de extinção da punibilidade, nada mais é do que a retirada desta possibilidade de imposição de pena. É a retirada da possibilidade do Estado impor a pena a quem praticou uma infração penal. Só que a lei traz para a gente, dentro do Código, portanto, quais são essas causas que retiram do Estado a possibilidade da imposição da pena. E essas causas estão previstas lá no artigo 107 do Código Penal. Quem está aqui ao vivo comigo no Zoom está vendo na tela que eu indiquei aí o artigo 107 do Código Penal. Esse rol do artigo 107 não é um rol taxativo. O que isso quer dizer? Que, além das hipóteses lá do artigo 107, eu tenho outras hipóteses espalhadas não só no Código Penal, mas também espalhadas na legislação de uma forma geral, inclusive na legislação extravagante, 9.099, né? De hipóteses de causas extintivas da punibilidade que não estão no 107. Então, a gente tem, por exemplo, o artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal, que fala a reparação do dano em peculato culposo. Quando eu tenho um crime de peculato culposo, ao ter o dano reparado, já extinguiu a punibilidade. Quando eu falo em apropriação indébita previdenciária, quando o dinheiro é devolvido, eu já estou falando aqui em extinção da punibilidade, né? Reparação dos danos civis lá na 9.099, quando eu tenho crime de menor potencial ofensivo, também é causa extintiva da punibilidade. Então, além das hipóteses do 107, eu tenho outras hipóteses espalhadas dentro do Código Penal e na legislação extravagante, que são consideradas causas extintivas da punibilidade, que vão retirar aí do Estado a possibilidade de impor a pena. Essas causas extintivas da punibilidade, elas podem ocorrer nas fases da persecução penal, elas podem ocorrer antes ou depois do trânsito em julgado. Deixa eu acertar aqui a minha tela, que eu estava torta para o pessoal do Instagram. Elas podem acontecer antes ou depois do trânsito em julgado. Vai depender do tipo de causa extintiva da punibilidade e vai depender da fase da persecução penal em que ela vai acontecer. Então, quais são as fases da persecução penal que a gente tem? Eu tenho lá o inquérito policial, eu tenho a fase de ação penal, eu tenho a fase recursal e eu tenho a fase de execução penal, né? Dependendo do momento em que isso acontecer, se acontecer, por exemplo, antes do trânsito, o trânsito acontece aqui depois
às vezes eu nem tenho fase recursal e tem o trânsito em julgado. Às vezes o trânsito em julgado só vai acontecer depois que eu tive a fase recursal. Mas havendo o trânsito em julgado, essa causa extintiva pode acontecer antes dele, ou como pode acontecer depois, tá? E aí, isso tudo também gera um efeito. Se a causa extintiva da punibilidade ela ocorreu antes do trânsito em julgado, ela vai afetar o próprio jus puniendi, o próprio direito de punir do Estado, não persistindo aí qualquer efeito do processo ou da sentença condenatória. Então, ou seja, se ela acontece, se ela se opera antes do trânsito em julgado, o processo deixa de existir. A sentença condenatória perde o seu efeito, deixa de existir, porque a extinção da punibilidade se deu antes do trânsito em julgado, ok? Se ela acontecer depois do trânsito em julgado, eu tenho outro efeito. Qual vai ser o efeito? Atingir o título penal executório. Então, se eu tive uma sentença penal condenatória com trânsito e a extinção da punibilidade se operou depois desse trânsito em julgado, vai afetar diretamente o cumprimento da pena, por exemplo. Ou seja, se extinguiu a punibilidade, não vai ter como executar essa pena, porque o título executivo perdeu o seu efeito. A sentença ali perdeu o seu efeito depois do trânsito. Eu não consigo executar os efeitos da sentença condenatória. Me deem um joinha aí se está tudo bem para vocês, se estão entendendo alguma coisa, se tem alguma dificuldade, podem mandar dúvida para vocês, quem está no Instagram, quem está aqui no Zoom, podem me mandar pelo chat, tá? Que eu vou respondendo aqui durante a aula, a live para vocês. Quem quiser compartilhar aí também a experiência de vocês, né? Se vocês tiveram aí algum tema, enfrentarem alguma prova, alguma questão envolvendo causa extintiva da punibilidade, que trouxe uma dificuldade grande para vocês, compartilhem aqui comigo que a gente vai dividir essa experiência aqui com os colegas na aula, ok? Bom, é óbvio que também há exceções para essas questões, né, dos efeitos antes e depois do trânsito em julgado, né? Dependendo da causa extintiva da punibilidade, esta causa extintiva da punibilidade, ela vai atingir todos os efeitos penais da condenação. Exemplos, né? A anistia, a abolício crimes, são espécies de causas extintivas da punibilidade que vão afetar todos os efeitos penais da condenação, os primários e os secundários. Então, ou seja, afeta diretamente o cumprimento da pena, afeta a questão da reincidência, afeta eventualmente se foi concedido um benefício, como o sursi, o livramento condicional, afeta todos esses efeitos, os primários, que é o cumprimento da pena, e o efeito secundário, que é eventualmente aí a reincidência e eventualmente um benefício que tenha sido concedido, tá? Um detalhe que é importante, que o reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade, ela é uma matéria de ordem pública, ou seja, ela pode ser decretada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, em qualquer fase da persecução penal. Então, eu posso ter essa causa extintiva da punibilidade reconhecida numa fase de inquérito, eu posso ter essa causa extintiva da punibilidade reconhecida numa fase de ação penal, em segunda instância, em fase de STJ, STF, em fase de cumprimento de pena. Tá? Então, ou seja, em qualquer momento, identificada uma causa extintiva da punibilidade, ainda que não seja o momento processual oportuno, você pode sim ter reconhecida, decretada, declarada extinta a punibilidade do agente. Ok, pessoal? Bom, continuando aqui na nossa aula. Coloquei aqui para vocês na nossa aula todas as espécies das causas extintivas da punibilidade. Tirei lá do 107 do Código Penal cada uma delas. Então, a gente tem aqui morte do agente, a gente tem anistia, graça, indulto, abolício crimes, prescrição, decadência, perempção,
a gente tem renúncia ao direito de queixa, perdão do ofendido, retratação e o perdão judicial. Essas são as causas extintivas. Aqui, nessa nossa tela, para quem está no Zoom, na nossa tela, além de selecionar as espécies dessas causas extintivas da punibilidade, então lá, mais uma vez, morte do agente, anistia, graça, indústria, crimes, prescrição, decadência, renúncia, perdão do ofendido, perempção, retratação e perdão judicial, eu selecionei para vocês também o momento em que cada uma dessas causas extintivas da punibilidade podem ocorrer. Algumas, como eu disse para vocês, né, algumas vão ocorrer antes do trânsito, outras vão ocorrer depois do trânsito, outras podem ocorrer tanto antes quanto depois do trânsito. Deixa eu dar um oi aqui para o Isaac. Oi, Isaac, tudo bem? Isaac foi meu aluno na chácara. Aliás, pessoal, quem já foi meu aluno aí faz tempo que não tem aula comigo, que está ao vivo aqui na live, dá um oi, né? Só para eu poder matar a saudade aqui de vocês, que faz tempo que a gente não se fala, faz tempo que a gente não se vê, só para eu poder saber quem é que está aqui presente. No Zoom ainda eu consigo ver os nomes e os rostinhos, e no Instagram às vezes está com outro nome, né? A lá, a Guta, o Isaac, já fui identificando o pessoal, é Marisa, querida, lá de Indianópolis, a Guta da Marquês, sim. Então vou mandando aí o oi, depois eu vou saudando cada um de vocês. Então aqui, quando a gente seleciona essas causas extintivas aí da punibilidade e separa o momento em que cada uma delas pode ocorrer, isso já ajuda muito na identificação, né? Então, algumas, repetindo, a gente não consegue aqui falar todas elas de forma detalhada, né, por conta do nosso tempo e também para não ficar uma aula muito maçante, não é esse o objetivo aqui. Mais uma vez, o objetivo é mostrar para vocês como é que a OAB gosta de cobrar causa extintiva da punibilidade em segunda fase. Então, eu separei aqui as causas extintivas, o momento em que elas podem ser declaradas, então, antes do trânsito, depois do trânsito, outras nas duas fases, antes e depois do trânsito. Também os efeitos que elas vão gerar, né? Se isso pode gerar só o efeito penal, se gera o efeito penal e extrapenal, ou seja, efeito penal primário e secundário. Então, se é efeito penal primário, é só o efeito do cumprimento da pena. Se é efeito penal primário mais secundário, como eu já falei, reincidência, eventualmente algum benefício, né? O sursi ou livramento condicional, e se também gera algum efeito extrapenal, efeito na esfera civil, né? Se acaba retirando esse efeito extrapenal, se tem essa capacidade de retirar o efeito extrapenal, que lá no cível, que é o direito de reparar o dano gerado pela infração penal. Algumas sim, outras não. Tá? Então, nessa tabela que eu fiz aqui, depois eu vou deixar essa aula disponível para vocês também lá no YouTube, tá? Para quem quiser rever. Elinde, minha aluna de Brasília, querida, a Isa da Marquesa. Ai, gente, que saudade de vocês. Fico muito, muito feliz em tê-los todos aqui, tá? Já vi que o Jaider entrou aqui também. Jaider foi meu aluno na Marquês durante, acho que 4 semestres, fez VDP comigo, passou, é meu colega advogado criminalista, está arrasando aí, e um mega orgulho dele. Um beijo, viu, Jaider? E está aqui me prestigiando hoje na live. Então, a Lu também já fez VDP, a Daya lá, gente, todos muito queridos. Então, depois eu vou deixar essa aula aqui que eu tô, para quem está pelo Instagram e depois quiser ver essa aula no YouTube, eu vou deixar, que aí vocês conseguem ver esses efeitos todos aqui na tela, tá? Felipe, depois eu disponibilizo para você também, para você usar com o seu programinha para transcrever tudo para você ouvir, tá bom? Direitinho todos os efeitos, para facilitar para você também. E também nessa nossa tabelinha aqui, o alcance
que cada uma das causas extintivas da punibilidade gera, né? Se ela beneficia só o réu, se ela beneficia todos os envolvidos, né? Se em caso de concurso de pessoas, se ela vai beneficiar os coautores e os partícipes, se comunica, se não se comunica aos demais envolvidos. Então, isso a gente colocou aqui também nessa tabelinha com todas as espécies de causas extintivas da punibilidade. Aí, como eu disse para vocês, a pedra no sapato dos alunos que estudam causa extintiva da punibilidade, qual é? Das espécies de causa extintiva da punibilidade, a pedra no sapato é a prescrição. Então, por isso, eu separei a prescrição aqui para falar dela, de todas as espécies, para falar dela aqui para vocês. Bom, vamos lá, então, falar um pouquinho da prescrição. Continue me dando aí o oi no chat, tá? Se tem alguma dúvida. Se não é a prescrição, a pedra no sapato, pode me falar também, viu? Que tem gente, às vezes, que tem dificuldade aí com a decadência. O que é a prescrição? E aí, mais uma vez, por que eu escolhi a prescrição? Escolhi a prescrição porque ela é, em segunda fase, uma das mais cobradas. E eu vou mostrar aqui, ó. Tá aqui guardadinha para o final. Vou mostrar para vocês, ó. No nosso último slide, deixei um slide em branco para eu fazer uns rabiscos. Mas aqui, ó, nos nossos 2 últimos slides, para quem está no Zoom, tá vendo aí, ó, o tópico está aqui, ó. Caiu na OAB. Nara, eu vou falar também da decadência, viu? Vou distinguir aqui. Prescrição de decadência, daqui a pouquinho. Caiu na OAB, eu vou mostrar para vocês direitinho como é que essa prescrição foi cobrada na OAB. Já foi cobrado também decadência, mas eu tinha que escolher uma delas. E aí eu preferi escolher a prescrição, porque entre prescrição e decadência, a prescrição é a que gera mais dificuldade. Mas dá para trabalhar as duas aqui, eu vou falar da decadência também, tá? Qual é o conceito de prescrição? Prescrição é a perda do direito, é a perda do poder, do dever de punir do Estado em face do não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ou seja, o Estado, em razão do decurso do tempo, em razão do lapso temporal, ele perde o direito de punir o agente. Não só o direito de punir, mas também o direito de fazer o agente cumprir a pena, tá? Este é um outro detalhe, porque nós temos, e vocês vão me ver apresentando aqui, as duas espécies de prescrição que a gente tem. A gente tem a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Os dois nomes já explicam tudo. Prescrição da pretensão punitiva significa dizer perda do prazo para punir. Prescrição da pretensão executória significa dizer perda do prazo para fazer cumprir a pena. São só duas modalidades de prescrição. É que dentro da primeira a gente tem as submodalidades. E é aí que eu acho que o bicho pega. É aí que eu acho que vem. Acho não, que eu sei que é a dúvida de vocês. Então, o que a gente tem que pensar aí? Que o Estado, prescrição nada mais é do que a perda do prazo por parte do Estado para punir o agente ou a perda por parte do Estado para fazer com que o agente cumpra a pena. Isso ficou claro para vocês? Me deem um ok aqui no Zoom, um joinha aí no Instagram, só para eu saber. Deu para entender que prescrição é perda do prazo para punir, perda do prazo para fazer cumprir a pena. Beleza? Ótimo. Então, tá bom. Então, o Estado vai perder o direito de impor a sanção se isso ocorrer antes do trânsito em julgado, tá? Se ocorrer antes do trânsito em julgado, então ele perde o direito de impor a sanção. Se ocorrer depois do trânsito em julgado, ele perde o direito de fazer com que o agente condenado cumpra a sua pena.
Esta prescrição tem natureza jurídica de causa extintiva da punibilidade, ou seja, retira o direito do Estado de punir o agente. Qual é o fundamento para a existência? Por que o legislador criou, né? Por que o legislador falou, nossa, eu vou colocar na legislação causas extintivas da punibilidade? Por quê? Pela inconveniência da aplicação da pena muito tempo após a prática da infração penal. É conveniente? Não é? Para quem foi meu aluno, para quem é meu aluno, para quem eu pude trabalhar conteúdo aí de teoria das penas, que eu, às vezes até meus alunos que foram meus orientandos em monografia, sabem que eu gosto muito de trabalhar sobre teoria das penas, né? Finalidade da pena. Uma das finalidades da pena é a prevenção. A outra finalidade da pena é a retribuição. A outra finalidade da pena é a ressocialização, que eu não vou nem discutir se a ressocialização acontece ou não, né? Essa é a mais polêmica. Mas a prevenção e a retribuição, sim. Essas são, a gente tem um consenso a respeito dessas finalidades da pena. Mas vocês vão concordar comigo que é muito inconveniente, né, para a sociedade e até mesmo para o autor de uma infração, ele receber essa pena, ter uma pena aplicada, depois de muito tempo dele ter praticado a infração penal. Fala, nossa, faz 20 anos que eu pratiquei esse crime, só agora eu vou ser punido? Passa ou não passa uma sensação de impunidade? Passa. Então, é uma forma de forçar o Estado, o legislador, ao estabelecer a causa extintiva da punibilidade, foi uma forma que o legislador encontrou de forçar o Estado a agir dentro de um lapso temporal. Por quê? Porque se ele não trabalhar dentro desse lapso temporal, ele vai perder o direito de punir o agente pela prática da infração penal. O segundo fundamento aí para a existência de uma causa extintiva da punibilidade é esse combate à ineficiência. O Estado ele deve ser compelido a agir dentro de prazos determinados. Então, ele tem que ser forçado a trabalhar dentro de prazos determinados. Porque, senão, não faz sentido você não ter prazos aí, não forçar. Se forçando, a gente já tem vários casos de extinção da punibilidade. Imagine se não forçasse. Então, este é o fundamento para a existência das causas extintivas da punibilidade. Bom, perguntei aí para vocês, né, qual das espécies de causas extintivas da punibilidade, qual era a pedra no sapato, né? Qual era aquela de maior dificuldade? Eu sei que é a prescrição, poucos se manifestaram, mas eu sei que é a prescrição, mas os que se manifestaram me disseram isso. Aqui no Zoom, muitos me disseram que é a prescrição, e no Instagram um ou outro, e uma colega me disse que é a decadência. Eu conceituei aqui para vocês o que era a prescrição, né? Que é a perda por parte do Estado do direito de punir o agente em razão do decurso do tempo, né? Em razão do lapso temporal. Passou tanto tempo que o Estado perdeu esse direito de punir. E qual é a diferença entre a prescrição e a decadência? As duas são causas extintivas da punibilidade. As duas podem acontecer, mas elas acontecem em situações distintas, ok? Bom, prescrição. Aqui no Zoom, ó, atinge o direito de punir do Estado, que eu já mencionei para vocês. E a decadência? A decadência atinge o direito do ofendido de promover a ação penal privada. Decadência, ela existe nos crimes de ação penal privada e nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Significa dizer, nessas duas espécies de ação penal, na ação penal privada e na ação penal pública condicionada à representação, o legislador estabeleceu um prazo para que o ofendido manifestasse a sua vontade para o Estado iniciar a persecução penal. Se o
ofendido não manifestar a sua vontade no início dessa persecução penal, né, no caso da ação penal pública condicionada à representação, se o ofendido não representar, o Estado não consegue iniciar o processo penal. O Ministério Público não consegue oferecer a denúncia. Se o ofendido não representa, o Ministério Público não oferece denúncia não representa no prazo de 6 meses e o Ministério Público não pode, sem a representação, oferecer a denúncia, operou a decadência. O crime não está prescrito. O Estado ainda não perdeu o prazo para punir o agente. O crime, a prescrição ainda não se operou. Se o processo fosse iniciado, o Estado ainda teria prazo para punir o agente. Porém, por que o Estado não pode processar e punir o agente? Porque antes da prescrição se operou a decadência, que nada mais do que a perda do prazo para iniciar, para promover a ação penal pública condicionada ou ação penal privada. Então, ou seja, a prescrição ela vai atingir, em primeiro lugar, o direito de punir do Estado. E, em consequência, atinge o direito de ação. Então, pensem o seguinte: se o crime está prescrito, não dá nem para começar o processo penal. Se ocorreu a prescrição, não consigo começar o processo penal, tá? Mas, ao contrário, se operou a decadência, se a decadência aconteceu primeiro, a decadência ela afeta o direito de ação, mas o Estado não teve o seu direito de punir afetado. Só que o Estado só pode punir através do processo. Só pode punir através da ação, só que o direito de ação não pode ser mais iniciado. Por quê? Porque operou a decadência. Conseguem entender? Então, nos casos de ação penal privada, nos casos de ação penal pública condicionada à representação, além da prescrição, eu tenho a decadência. Se acontecer de operar a decadência, passar o prazo decadencial, que é de 6 meses, contados os dias em que eu souber quem é o autor do fato, operou a decadência, ainda que o crime não esteja prescrito, não tem o que fazer. Não dá para iniciar a ação penal. Não dá para iniciar o processo penal. Por que não dá para iniciar o processo penal? Porque operou a decadência, que é uma causa extintiva da punibilidade. Mas o crime não está prescrito, Marina. O crime não está prescrito, mas o direito de ação decaiu. Então, a prescrição e a decadência têm o mesmo efeito? Não, Anara. A decadência impede o início da ação. A prescrição impede o direito de punir por parte do Estado. É que a decadência ela vai impedir com que o Estado puna. Se operou a decadência, a decadência impede o direito de ação. E o Estado só pode punir, que é o processo, né? E o Estado só pode punir através do processo. Então, se eu não posso ter processo, o Estado não pode punir. O Estado ainda está no prazo para punir, não teve prescrição. Mas como ele já operou a decadência, e ele só pode... Decadência para poder processar, e ele só pode punir através do processo, não pode ter a punição, ainda que não tenha havido a prescrição. Vocês conseguiram entender essa diferença? Então, pessoal aqui do Zoom, me digam se vocês conseguiram entender a decadência. A decadência, essa diferença, a decadência, ela vem antes. Decadência é para você poder mover o processo penal, nos crimes de ação penal pública condicionada, nos crimes de ação penal privada. Operou a decadência, eu não consigo mover o processo. Mas não ocorreu, o crime não está prescrito, Marina. O Estado ainda pode punir. Pode, mas o Estado só pode punir através do processo. E se não pode mais mover processo porque operou a decadência. Então, vejam, são dois prazos. Um prazo é para mover o processo e o outro prazo é prazo para punir. Você tem um prazo para iniciar o processo e você tem um prazo para punir. O prazo para iniciar o processo aí é na ação penal pública condicionada e na ação penal privada, que aí depende do ofendido, e o prazo para punir é do Estado. Ok? Essa é a diferença entre os dois.
Aí fico muito feliz, gente. Olha o pessoal que está entendi perfeitamente. Ai, que delícia. Se tem uma coisa que deixa o professor satisfeito, é aluno falando que entendeu, né? Que bom. Fico muito feliz com isso. Bom, de uma forma geral, todos os crimes são prescritíveis, tá? Essa é a regra geral. Todos os crimes prescrevem. Só tem 2 exceções. 2 crimes aí que não prescrevem. O primeiro, os crimes de racismo e os crimes de grupos armados, ok? Essas 2 modalidades não prescrevem. A prescrição, ela é um direito subjetivo, né, constitucional subjetivo de todo o acusado. Então, não dá para a gente estabelecer essa imprescritibilidade como uma regra, e sim como uma exceção nessas 2 modalidades. Então, esse rol da imprescritibilidade aí, ele é taxativo. Diferente das espécies de extinção da punibilidade, diferente das causas extintivas da punibilidade, ser o rol exemplificativo, lá do 107, o rol das causas das espécies, né, de imprescritibilidade, ele é taxativo. Somente esses 2 crimes não prescrevem. Os crimes de racismo e ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Todas as outras hipóteses são passíveis de prescrição. Bom, eu acho que agora chegou o momento mais aguardado da aula, que é sobre as espécies de prescrição. Pessoal, se der nosso tempo de live aqui no Instagram, eu vou abrir de novo ela, mas quem do Instagram quiser migrar aqui para o Zoom, a gente continua no Zoom até acabar, tá? Quem quiser dar coraçãozinho aqui também na live do Instagram, a gente gosta, a gente agradece, porque o trabalho aqui é árduo, viu? A professora aqui está trabalhando bastante. Vamos lá. Bom, espécies de prescrição. Como eu disse para vocês no começo dessa aula, nós temos 2 tipos de prescrição. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva, que eu chamo de PPP, prescrição da pretensão punitiva, PPP. E a outra segunda espécie, que é a prescrição da pretensão executória, que eu chamo de PPE. Eu e a doutrina, né? Que eu boto uns apelidos, às vezes, uns temas aqui, nos tópicos, para facilitar aí a compreensão de vocês. Então, a PPP, que é a prescrição da pretensão punitiva, é aquela espécie de prescrição que acontece antes do trânsito em julgado. Então, são as 2 espécies. Uma que acontece antes do trânsito em julgado e a segunda espécie que acontece depois do trânsito em julgado. A que acontece antes do trânsito em julgado é a PPP, a prescrição da pretensão punitiva. A que acontece depois do trânsito em julgado é a PPE, a prescrição da pretensão executória, tá? Dentro da prescrição da pretensão punitiva, nós temos 4 subespécies elencadas pela doutrina, tá? São 4 subespécies aí elencadas pela doutrina. Uma até subespécie tem até uma discussão aí de que ela não exista, ok? Quais são dentro da PPP, ou seja, antes do trânsito em julgado, quais são as 4 subespécies que eu tenho de prescrição da pretensão punitiva? A chamada propriamente dita. A propriamente dita é aquela que é calculada com base na maior pena prevista no tipo penal. Então, para quem nunca viu prescrição na vida, como é que eu calculo a prescrição? Eu vou abrir o Código Penal do artigo 121 em diante, vou ver qual é a pena máxima prevista para o crime. Eu vou pegar aquela pena máxima e é a partir dela que eu vou calcular o tempo de prescrição. É isso aí, Ana Ara. Já já eu vou chegar lá no 109, né?
Mas a propriamente dita, eu calculo com base na maior pena prevista no tipo penal. É a chamada pena abstrata. Então, eu vou abrir o Código Penal, no tipo penal específico, vejo qual é a maior pena e guardo essa maior pena. Ela vai servir de cálculo para a gente fazer o cálculo da prescrição. Essa é a primeira subespécie da propriamente dita, da pretensão punitiva, chamada de propriamente dita. A segunda subespécie da propriamente dita é chamada de intercorrente, ou também conhecida como superveniente à sentença condenatória. Essa intercorrente, ou superveniente à sentença condenatória, como o próprio nome já fala, ela é calculada com base na pena efetivamente fixada pelo juiz na sentença. Então, se o juiz fixou uma pena de 5 anos, eu vou usar estes 5 anos fixados na sentença para calcular a minha prescrição, tá? E ela é calculada após a condenação em primeira instância. Então, a intercorrente, ela acontece em segunda instância, tá? Então, essa segunda espécie da PPP, a prescrição da pretensão punitiva, chamada de intercorrente, antes do trânsito em julgado, ela é calculada com base na pena fixada na sentença e após a condenação em primeira instância. Terceira modalidade de prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado, é a chamada retroativa, tá? E essa a OAB gosta bastante em segunda fase também, que é outra também calculada com base na pena aplicada na sentença. Então, vejam, desta primeira espécie, que é antes do trânsito julgado, que ocorre antes do trânsito julgado, na terceira modalidade, dessas 3 que eu apresentei até agora, só uma é com base na pena prevista, na pena máxima prevista por crime. As outras 2 modalidades são calculadas, a intercorrente e a retroativa são calculadas com base na pena fixada na sentença, tá? Só que a intercorrente é calculada lá em segunda instância, depois que eu tive a condenação em primeira instância. A retroativa, ela é calculada depois que a sentença foi fixada, mas ela é calculada para trás, ou seja, da sentença a tudo que aconteceu antes da sentença, até a última causa interruptiva, que a gente vai falar aqui das causas interruptivas, até a última causa interruptiva, né, que pode ter sido, por exemplo, o recebimento da denúncia. Então, a retroativa, o próprio nome já fala, eu calculo ela com base na pena fixada na sentença, mas eu calculo ela para trás. E a quarta modalidade, essa daí que parte da doutrina não reconhece, tá? É aquela que eu calculo de forma antecipada, né? Fazendo aí uma projeção baseada numa provável pena fixada caso ocorra uma futura condenação. Então, eu vejo lá quanto que eventualmente pode ser fixado de pena, e aí, baseado nessa pena que o condenado possa receber, eu faço um cálculo em quanto tempo prescreve e antecipadamente eu já calculo se essa prescrição pode ou não acontecer. Como ela não está expressamente prevista em lei, essa chamada de antecipada, projetada, perspectiva ou virtual, há divergência na doutrina sobre a sua existência ou não, tá? Então, das 2 espécies, prescrição da pretensão punitiva, que é a que acontece antes do trânsito, eu tenho 4 subdivisões, sendo essa a quarta, também chamada de antecipada ou virtual, como não está prevista em lei, não necessariamente sendo reconhecida aí pela doutrina. E a segunda espécie, que é a prescrição da pretensão executória, ou seja, a perda do prazo para cumprir a pena que o Estado tem para fazer o condenado cumprir a pena. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim? Entenderam essas 2 modalidades de prescrição? Para quem ainda tinha alguma dúvida de prescrição sobre as 2 espécies, ficou um pouco mais claro? Me contem aqui, por favor, tá?
Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. A gente gosta de coraçãozinho no Instagram. Beleza, aqui no Zoom também está indo tudo bem, maravilha. Deixa eu ver se aqui no Zoom. Ai, que bom! Fico muito feliz, Edmilson. Muito feliz. Você é ótimo aluno, né, Edmilson? Tá? Toda a aula, sempre muito participativo. Né? Fico muito feliz que você esteja aqui hoje também, né? Obrigada, Dai. Bom, e aí a gente continua aqui. Já identificamos as duas espécies de causa extintiva da punibilidade, vamos ver como é que eu conto esses prazos, né? Das espécies, das causas extintivas, das espécies de prescrição. Como é que eu vou contar esse prazo? O prazo, gente, ele é contado a partir do dia em que o crime é cometido, tá? Então, no Brasil, a partir do dia em que o crime é cometido, eu já começo a contar o prazo prescricional. E lembrando que a gente conta baseado na regra estabelecida pelo artigo 10 do Código Penal, contagem de prazo penal. Prescrição, a contagem se dá de acordo com o artigo 10 do Código Penal, contagem de prazo penal. Como é que é feita a contagem de prazo penal? Inclui o primeiro dia, né? Ainda que seja, né? Primeiro minuto do dia, ainda que falte 1 minuto para acabar o dia, considera como um dia todo, inclui o primeiro, exclui-se o último. E eu conto pelo calendário gregoriano, né? Eu conto pelos meses, independente se tem 30, se tem 31, se tem 29, independente se começou num sábado, domingo, feriado, se caiu num sábado, domingo, feriado, conta aquele dia, tá? Então, o dia do crime vai ser o primeiro dia na contagem do prazo prescricional, tá? Beleza. Ensinei vocês aí, dependendo da modalidade, eu vou contar com base na pena fixada ou eu vou contar com base na pena prevista para o crime, né? Então, se for com base na pena fixada na sentença ou com base na pena prevista para o crime, eu vou pegar esta pena e eu vou abrir aí o artigo 109 do Código Penal. Quem tiver em casa, né, tiver com 109 aí aberto, pode conferir isso. A gente abrindo lá o artigo 109, a gente vai ver. Espera aí só um minutinho aqui, só um segundo, eu já volto com vocês. Só um segundo. Maravilha, voltei aqui. Voltei no Instagram, fui só checar uma mensagem. Bom, quem tiver aí com... Oi, vocês estão me vendo ainda ao vivo aqui no Instagram? Sim? Ou minha live do Instagram caiu? Se caiu, eu vou abrir de novo, hein? Tô avisando. Tá aí ainda, beleza. Então tá. Quem tiver com o Código Penal em mãos, por favor, pode abrir o artigo 109, que a gente vai ver quais são os prazos, o tempo, né, que prescreve a prescrição. Nossa, eu sempre contava a partir do trânsito em julgado, só analisava a contagem da data do fato quando era exceção, você tem que imagina, cara, de jeito nenhum. Ocorreu o crime, a gente já começa a contar a prescrição, tá? Depois do trânsito, você vai contar para o cumprimento da pena. Não é que você não conta a prescrição depois do trânsito, você conta, mas é para a prescrição da pretensão executória, é para outra modalidade de prescrição. Para a prescrição da pretensão punitiva, a gente conta a partir do dia do fato, tá? Então, lá no 109, vocês vão ver lá o inciso 1, o caput, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 desse Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se. Inciso 1.
Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede 12. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Se 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em 4, se o máximo é igual a 1 e não superior a 8. E em 3, se o máximo é inferior a 1 ano. Ou seja, o 109 estabelece qual é o prazo máximo que um crime prescreve. E prescreve no máximo em 20 anos, tá? E no mínimo aí, nos termos do inciso 6, em 3 anos. Então, no mínimo em 3, no máximo em 20. Na DPE, a gente sempre contou assim, fiz errado 1 ano e não sabia, obrigada. É só para execução, tá? Que a gente conta depois do trânsito. Antes do trânsito é sempre do dia do crime. Aí, eu vou explicar aqui também, Anara, que a gente tem as questões das causas suspensivas e das causas interruptivas, né? Que vão ou zerar ou vão suspender a contagem desse prazo, mas o início, o termo inicial sempre é o dia do crime, ok? Então, lá no 109, eu tenho a tabelinha que estabelece aí o máximo do prazo prescricional. Aqui no Zoom, para quem está no Zoom, dê uma olhada no chat aí, ó. A gente tem um link para quem quiser receber aí os links das próximas aulas que eu vou dar. Vão ser 3 aulas no total, tá? Só desses temas muito complexos. No Instagram também tem o link aí, ó. A Letícia acabou de mandar para vocês, tá? Só desses temas mais complexos que todo mundo fica de cabelo em pé. Eu vou dar 3 aulas aqui para vocês para a gente aquecer para o exame 40 da OAB. Bom, então o 109 mostra aí para a gente que prescreve no mínimo em 3, no máximo em 20 anos, ok? É possível este prazo do 109 prescrever pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal. O que diz o 115 para a gente? Que prescreve pela metade se o agente era, no tempo do crime, menor de 21 anos ou, na época da sentença, maior de 70 anos. E eu vou falar para vocês. Esse 115, a OAB adora ele. Está no nosso problema de hoje. Pessoa em segunda fase da OAB, pensou em tese de prescrição, o 115 está presente, tá? Colocou data, começou a ver um monte de data lá, pode esperar que a OAB quer que você calcule prescrição, quer que você saiba qual modalidade de prescrição é, se é PPP, se é PPE, dentro da PPP, se é prescrição da pretensão propriamente dita, se é intercorrente, se é retroativa, se conta com base na pena aplicada, com base na pena fixada. Para quem está vendo prescrição hoje pela primeira vez, deve estar falando assim, meu Deus do céu, vou sair dessa aula. Não saia, não saia que vai valer a pena, né? Primeira vez é difícil, na segunda já fica mais fácil, na terceira fica melhor ainda, tá? Enfim, esse 115, então, traz para a gente a possibilidade de a contagem do prazo prescricional correr pela metade. Quando o agente é na época do fato menor de 21, no dia menor de 21, ou na época da sentença maior de 70 anos. E aí, sim, o desespero. E aí, sim, a OAB gosta disso em termos de segunda fase, tá? Já vou encaminhar aí para o final para a gente chegar no problema que é o que interessa nessa nossa live, tá? A gente já tem aí 1 hora de live e eu quero encaminhar para a gente chegar nessa fase final. Bom, nessa contagem de prazo, o que é importante a gente saber? Que a gente tem as chamadas causas suspensivas e as causas interruptivas. O que são causas suspensivas e causas interruptivas? As suspensivas estão no artigo 116 e as interruptivas estão no artigo 117 do Código Penal. Causas suspensivas, como o próprio nome já fala, são aquelas causas que suspendem a contagem do prazo, né? O prazo começou a correr, aí surgiu essa causa suspensiva, o prazo para
de contar, para de correr, até resolver essa questão pendente, e aí, resolvida essa questão, o prazo volta a correr de onde parou, tá? E aí a gente tem exemplos, por exemplo, questões prejudiciais, né? Então, no caso do inciso 1, ou seja, aquelas questões que demandam uma solução em outra área, em outro processo. Então, imagina alguém que está respondendo no crime por um crime de bigamia, só que lá no cível está correndo uma ação para anular o casamento dele. Se o segundo ou o primeiro, né, no caso, o primeiro casamento dele lá no cível for anulado, ele não vai poder ser condenado pelo crime de bigamia aqui no crime. Então, ou seja, suspende a contagem, não só o processo aqui no crime, mas como suspende a contagem do prazo prescricional aqui no crime. Resolvida aquela questão lá no cível, aí volta a contar o prazo prescricional aqui no crime, de onde parou. Se tinha passado um ano daquele prazo lá do 109, volta um ano e um dia, um ano e 2 dias, um ano e um mês, um ano e 2 meses, volta de onde parou, tá? E aí nós temos todos os incisos lá do 116. Infelizmente, não dá tempo aqui da gente abordar todas essas causas suspensivas, mas a ideia é vocês entenderem que suspende a contagem do prazo e quando volta a contar de onde parou. Não tem só causa suspensiva no 116, tem causa suspensiva também na Constituição Federal. E quem está no Zoom, depois eu vou mandar essa aula lá para o YouTube, vocês vão ter acesso aqui aos slides, vocês podem tirar foto e dar print aqui da tela, vocês vão ver os artigos em que tem essas causas extintivas também, as causas suspensivas na Constituição Federal. E as causas interruptivas, que estão lá no 117, como o próprio nome já fala, interrompe. Interrompeu significa dizer zero, né? Então, por exemplo, recebimento da denúncia ou queixa. Recebeu a denúncia ou queixa, zerou. No dia do fato, começou a contar o prazo prescricional. Começou a contar o prazo prescricional. Conta, passou um ano, iniciou, ofereceu a denúncia, começou o processo com o oferecimento da denúncia, o juiz recebeu a denúncia. No dia que o juiz recebeu a denúncia, zerou. Aí esse tempo que passou, esses 2 anos que passou entre o fato e o recebimento da denúncia, zerou. O Estado, se o Estado tinha 20 anos para punir, no dia do recebimento da denúncia, o Estado vai ter novos 20 anos para punir, e não 18, tá? Como estava faltando. Zero. Por isso que a gente vê muitos casos, beleza, tem 20 anos para punir, mas já faz 25 e ele ainda não foi punido e não prescreveu por conta das causas interruptivas. As causas interruptivas zeram a contagem do prazo. E o recebimento da denúncia é a primeira delas. O processo começa com o oferecimento da denúncia. Quando o juiz recebe essa denúncia do promotor, zerou. Se do dia que o fato ocorreu até o dia que o juiz recebeu essa denúncia, passaram-se 5 anos, 10 anos, 2 anos, 1 ano, zerou. Tinha 7 anos para prescrever, 8 anos para prescrever, 10 anos para prescrever, zerou. Começa a contar de novo este prazo. Da pronúncia, né? Aí no caso do 117, né, o inciso 2, pela pronúncia. O que é a pronúncia? É quando o réu é encaminhado para o plenário do júri. Encerra a primeira fase do procedimento do júri, significa dizer, o réu vai para a júri popular, vai para a segunda fase. Quando ele vai para a júri popular, é porque ele foi pronunciado. Pronunciado, zera. Zera. Se eu fizer um desenho aqui para vocês, ó, para quem está no Zoom vai ver isso, ó. Imagine uma reguinha, né? Então aqui, ó, o fato aconteceu. Entre o fato e a denúncia passaram 2 anos. Vamos pensar num crime de homicídio, tá? Passaram 2 anos. Denunciou. Da denúncia, o juiz recebeu a denúncia. Recebeu a denúncia. Aqui zerou a contagem do prazo prescricional. A primeira causa interruptiva. Zerou,
processo penal se desenvolveu, terminou o processo penal, a primeira fase do processo penal do júri com a pronúncia. Nesta primeira fase tinham passado, sei lá, o processo demorou 3 anos. Quando veio a pronúncia, zera de novo. Causa interruptiva. A cada causa interruptiva, eu vou ter a zeragem aí, né? Vai zerar a contagem do prazo prescricional. E isso vai acontecer com a pronúncia, com a confirmação da pronúncia em segunda instância, com a publicação da sentença condenatória recorrível, a publicação do acórdão recorrível, as duas últimas aí, no caso, que valem só para prescrição da pretensão executória, né? Enfim, então essas são as causas interruptivas. E aí vamos aqui ao CAIU na OAB, tá? Vamos aí ao CAIU na OAB. Bom, até aqui, até agora, para vocês guerreiros que ficaram aí firmes e fortes na nossa aula no Zoom e na nossa live, ficou tudo claro? Tá claro para vocês tudo que a gente falou de prescrição até agora? Se ficou, no Instagram eu quero palminha, hein? Quero palminha, porque agora vocês vão pensar comigo, vamos pensar que vocês estão diante de uma prova de segunda fase da OAB. Quem é meu aluno de segundo semestre, eu já vi vários deles aqui, tanto no Instagram quanto aqui no Zoom, quem é meu aluno de segundo semestre sabe, e até um dos temas da live de segunda-feira, um dos temas foi escolhido por conta da aula deles. Que eu trabalho o tempo todo que eu estou dando aula, eu estou trazendo esses problemas de segunda fase aqui para as aulas de vocês, né? E aí aqui vocês vão pensar comigo, então, portanto, esses problemas de segunda fase. Vão ver, para quem nunca viu como é que é uma prova de segunda fase de exame de ordem na área penal, vocês vão ver agora, ok? Vamos lá. Quem está no Instagram só escuta, quem está aqui no Zoom vai acompanhar comigo na tela o problema. O Túlio, nascido dia 1º de janeiro de 96, é primário, começa a namorar a Joaquina, uma jovem que recém completa 15 anos, tá? Que recém completou aí 15 anos. Logo após o início do namoro, ainda muito apaixonado, ele é surpreendido com a informação de que a Joaquina estaria grávida do seu ex-namorado. Então, o Túlio começou a namorar a Joaquina já tinha 15 anos, ele muito apaixonado, a Joaquina veio e falou: Túlio, estou grávida do meu ex-namorado, tá? O adolescente João, com quem a Joaquina mantivera relações sexuais. Joaquina demonstra toda a sua preocupação com a reação dos seus pais diante desta sua gravidez, quando tão jovem. E, em desespero, solicita a ajuda de Túlio para realizar um aborto. Diante disso, no dia 3 de janeiro de 2014, em Porto Alegre, Túlio adquire um remédio abortivo cuja venda era proibida sem prescrição médica e entrega para a namorada, que de imediato passa a fazer uso dele. Joaquina, então, expele algo não identificado pela vagina, que ela acredita ser o feto. A Joaquina acredita, tá? Os pais presenciam os fatos e levam a filha imediatamente ao hospital. Em seguida, comparece à delegacia e narram o ocorrido. No hospital, foi informado pelos médicos que, na verdade, Joaquina possuía um cisto, mas nunca estivera grávida. E o que fora expelido não era um feto. Após investigação, no dia 24 de janeiro de 2014, Túlio vem ser denunciado pelo crime do artigo 126, caput, combinado com o artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal, perante o Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, não sendo oferecido qualquer juízo, qualquer instituto despenalizador, apesar do reclamo defensivo. A inicial acusatória foi recebida em 22 de 1 de 2014. Continuando.
Durante a instrução da primeira fase do procedimento especial, são ouvidas as testemunhas e Joaquina, assim como interrogado o réu, todos confirmando o ocorrido. As partes apresentaram alegações finais orais e o juiz determinou a conclusão do feito para a decisão. Antes de ser proferida a decisão, mas após a manifestação das partes e alegações finais, foram juntados aos autos o boletim de atendimento médico de Joaquina, no qual consta a informação de que ela não estivera grávida no momento dos fatos, a folha dos antecedentes criminais de Túlio sem outras anotações, exame de corpo de delito que indicava que o remédio utilizado não causara lesões na adolescente. Com a juntada da documentação, de imediato e sem a adoção de qualquer medida, o magistrado proferiu decisão de pronúncia nos termos da denúncia, sendo publicada na data, qual seja 18 de junho de 2018, segunda-feira, ocasião em que as partes foram intimadas. Estou acabando. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Túlio, redige a peça judicial cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Trata-se de uma peça de reze. Eu poderia muito bem fazer com vocês aqui o exercício que eu faço com os meus alunos. Edmilson, hein? Maravilhoso, já matou uma das teses aqui. Poderia fazer com você um exercício que eu faço com os meus alunos na aula do Vai de Penal, que estão se preparando para a segunda fase, que é o exercício de identificar a peça e depois identificar as teses. Teses de preliminar, teses de mérito e as teses subsidiárias. Não temos tempo para isso e o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar para vocês como é. Ô, Rony, maravilhoso também. Aqui no Instagram, o Rony também já acertou uma das teses. Mas lembrem-se, eu não estou trabalhando tese de crime impossível aqui. Crime impossível é tema da nossa aula, nossa live de segunda-feira, tá? Que eu vou separar outro problema. Só para vocês viram aqui. Na de hoje já tem tese de crime impossível. Segunda, eu vou trazer outro problema com tese de crime impossível, só para mostrar para vocês que crime impossível também é um tema que cai bastante em segunda fase. Mas o nosso tema de hoje é causa extintiva da punibilidade, é prescrição. E aí, o que eu vou procurar com vocês aqui? A nossa tese de prescrição. Resumindo aqui, é um recurso em sentido estrito, porque contra pronúncia é um crime de aborto, tá? Um crime teoricamente de aborto. Contra aborto, aborto é de competência do tribunal do júri. Tribunal do júri, na primeira fase, se houver prova de autoria e materialidade, o réu vai ser pronunciado, tá? E o pronunciado significa que ele vai para plenário do júri, e foi o que aconteceu aqui, ele foi pronunciado. E ao ser pronunciado, contra a decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito, que foi o que caiu, que caiu aqui. A peça era essa, um recurso em sentido estrito. A tese de mérito, uma das teses de mérito, era a tese do crime impossível. Por quê? Ela achou que ela estava grávida, tomou um remédio abortivo, mas, na verdade, o que ela expeliu era algo não identificado, que não era o feto, que depois a perícia acabou apurando que não era o feto. Então, trata-se da tese de crime impossível. Ele tem que ser absolvido sumariamente no júri, absolvido sumariamente pelo 415, pela tese do crime impossível, tá? Por fato atípico. Crime impossível gera a atipicidade da conduta. Mas a gente aqui está procurando prescrição. E como é que eu identifico prescrição? Ô, Ida, entra aí no Instagram, no meu perfil, clica lá no Vai de Penal, o link está lá do Zoom. Você vai ver link do Zoom. Aí é só clicar lá que você consegue entrar pelo Zoom, tá? Mas a gente está procurando prescrição. E como é que eu identifico prescrição? Primeiro, começou no problema, tem muita data aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem a data do fato,
tem o dia que ele nasceu, então tá aqui, ó, 3 de janeiro de 2014, em Porto Alegre, a data do fato. O dia que ele nasceu, aqui tem a data do fato, tem a data em que a denúncia foi oferecida e tem o dia que a denúncia foi recebida. Não mostrei para vocês, para quem está aqui no Zoom, fiz a linha do tempo para a contagem do prazo prescricional. Vamos fazer uma nova linha aqui, ó, com base nas informações que eu tenho no problema. Quando que o fato aconteceu? 3 de janeiro de 2014. 3 de janeiro de 2014. Quando que a denúncia foi oferecida? A denúncia foi oferecida no dia 20 de janeiro de 2014. 20 de janeiro de 2014, ela foi oferecida. Esse crime de aborto, qual é a pena máxima prevista para esse crime? Ele não foi denunciado pelo 126 caput? Quem está com o Código Penal vai lá no 126 caput e vejam qual é a pena prevista para esse 26 caput. Depois vai lá no 109 e vê em quanto tempo prescreve. E me conta aqui, quero ver se vocês estão atentos à aula. Acharam? Mas, enquanto vocês não me respondem, já posso falar para vocês. Aqui eu tenho 17 dias entre a ocorrência do fato e o dia em que a denúncia foi oferecida. Ou seja, não prescreveu, porque a gente viu que no mínimo prescreve em 3 anos, então não prescreveu. Quando que a denúncia foi oferecida? A denúncia foi oferecida no dia 22 de janeiro de 2014. Então, beleza, vamos lá de novo. Vamos marcar aqui. 22 de janeiro de 2014. Então, também entre a data do fato e o recebimento da denúncia, eu não tenho causa extintiva da prescrição. Só que aqui ela vai zerar. O recebimento da denúncia vai fazer zerar a contagem do prazo prescricional. Para quem está lá no Zoom, tá vendo esse desenho que eu estou fazendo, a linha do tempo que eu estou fazendo, tá? Oi, Bruna. A Bruna foi minha aluna lá no Campus Norte. Quanto tempo, querida? Um beijo. Então, tá vendo aqui essa linha do tempo lá no Zoom. Prescrição aqui zerou a contagem do prazo prescricional, porque o recebimento da denúncia é a primeira causa interruptiva da prescrição. Beleza. O que mais que eu tenho? Ele foi... acharam já aí? Acharam em quanto tempo prescreve? Qual que é a pena do 126, a pena máxima? Nossa, esses meus assistentes estão bem, hein? Laís, você achou aí, Laís? 4 anos, muito bem. 4 anos, 8, né? Prescreve em 8 anos. Então, vejam, a gente não tem aqui isso mesmo, vai no 109 e vê que prescreve em 8. A gente não tem aqui entre a data do fato e o recebimento da denúncia, a gente não tem 8 anos. Então, não prescreveu. A primeira causa interruptiva, tá? Aí ele foi pronunciado. A pronúncia é a segunda causa interruptiva. E quando é que ele foi pronunciado? Está aqui, ó, a pronúncia sendo ela publicada no dia 18 de junho. Só que a pronúncia foi isso mesmo, né? No dia 18 de junho. Deixa eu ver se tem outra data. Isso. Ela aconteceu no dia 18 de junho de 2018. 2018. Quanto tempo passou de 22 de janeiro de 2014 para 18 de junho de 2018? Mais de 4 anos, não foi?
Então, esse processo durou mais de 4 anos. Quem está aqui no Instagram, se quiser abrir o Zoom também, a gente está fazendo aqui a linha do tempo no nosso Zoom. Durou mais de 4 anos. Beleza. Quantos anos o nosso cliente, que é o Túlio, ele tinha na época do fato? Ele nasceu 1º de janeiro de 96. Quantos anos ele tinha no dia 3 de janeiro de 2014? 18? Meus assistentes, 3 de janeiro de 1º de janeiro de 96 para 3 de janeiro de 2014, ele tinha 18 anos, não era? 18. Se a gente pegar o 115, prescreve pela metade, não prescreve? Significa dizer que de 8 anos vai prescrever em 4. É isso mesmo, Felipe, ele fez 18 anos. Então, ou seja, o Estado, somos de humanas, a gente é de humanas, mas tem que aprender a fazer conta de prescrição. Ou seja, como do dia da pronúncia para o dia da primeira causa interruptiva da prescrição, que foi o recebimento da denúncia, passaram-se mais de 4 anos, operou a prescrição entre o recebimento da denúncia e a pronúncia. Aqui a prescrição. Do dia 22 de janeiro de 2014, que foi o dia do recebimento da denúncia, que é a primeira causa interruptiva, até o dia 18 de junho de 2018, que foi a segunda causa interruptiva, que foi a pronúncia, passaram-se mais de 4 anos. Por ele ser menor de 21, um crime que prescreveria em 8 vai prescrever em 4. A gente teve aí 4 anos e 5 meses e alguns dias. Entendeu? Então, ou seja, 4 anos e alguma coisa. Já está prescrito. Ocorreu a extinção da punibilidade. E a extinção da punibilidade é uma tese que eu trabalho como matéria de preliminar. Ou seja, é a primeira tese que eu vou trabalhar na minha peça. Por quê? Uma vez acolhida, extinguiu a punibilidade, qualquer outra tese, tese de crime impossível, tese de insuficiência de prova, todas as outras caem por terra porque está prescrita a punibilidade, não tem nem como analisar as outras teses. Então, até a tese aí do crime impossível, se acolhida a tese de extinção da punibilidade pela prescrição, não tem nem que pensar em crime impossível, tá? A gente até trabalha a tese do crime impossível no mérito aí, como uma tese de mérito, caso não acolha a tese Não, não são 3 anos e 6 meses, não. Vamos voltar lá, ó. Ó, aqui. De 22 de janeiro. 22 de janeiro de 2014, a gente teria 22 de janeiro de 2015, 22 de janeiro de 2016, 22 de janeiro de 2017, 22 de janeiro de 2018. Aí a pronúncia aconteceu 18 de junho de 2018, ou seja, passaram mais 5 meses. Então foram 4 anos e 5 meses depois. Só que o crime prescrevia em 4 anos. Tá? 5 meses a mais, aí alguns dias ainda. Ó, vamos reforçar a matemática aí, galera. Se cair tese de prescrição, cair decadência, não pode errar. A gente é de humanas, mas vai ter que aprender a fazer conta aí, tá bom? É isso, 4 anos, 5 meses e 5 dias. Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente aqui a participação de vocês, a participação no Instagram, a participação no Zoom. Letícia está mandando aí, tanto no Instagram quanto no Zoom, link lá da minha página do Vai de Penal, para quem quiser se inscrever para receber notícias dessas aulas gratuitas que eu vou fazer, que a partir de agora serão muitas, para a segunda fase, para a primeira fase, para o meu perfil, o canal do Vai de Penal no Instagram, no YouTube. Então, eu quero que vocês percebam aí como
esse aquecimento todo pode ajudá-los nessa preparação aí para a segunda fase da OAB e indiretamente para a primeira fase também, né? Porque a gente acaba fazendo aqui essas revisões teóricas que contribuem muito aí para a primeira fase, tá? Então, agradeço muito aqui a participação de vocês, tá? Para quem acompanhou, eu gravei aí um vai de penal para quem vai fazer o exame 40 em penal na segunda fase. A gente tem um vai de penal 2.0 na segunda versão, totalmente atualizado, gravado no estúdio, com alta qualidade de imagem e som, sem contar, né, que é o mais importante, a qualidade aqui do nosso material e do nosso conteúdo. Obrigada mesmo de coração. Eu vejo vocês segunda-feira aqui às 8 para um outro encontro com desistência voluntária, arrependimento eficaz, posterior e crime impossível caindo na OAB. Bom, gente, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.